Bom dia, bom dia. Vamos começar a primeira live da semana. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um treino mais leve, né? Que é o primeiro treino. Bom dia, Andréa. Então, hoje é o primeiro dia, vamos fazer um treino mais básico, né? Como se a pessoa estivesse saindo da dor e estivesse já melhorando ali, já diminuindo a dor. Só que a gente vai fazer um trabalho bem interessante de mobilidade de quadril, tá? Vamos ter estabilidade, então vai ser mais leve do que da última sexta-feira. Beleza? Vamos esperar aí 3 minutinhos para a galera entrar. Vamos nessa. Bom dia, tia Neila. Bora começar isso aí. Bora, bom dia, bom dia. Vamos nessa. Primeira live do dia, primeira live da semana. A gente começar já movimentando o corpo. Bora. E aí, é só pegar o colchonete, garrafinha de água à disposição e vamos treinar. Bora. Esperar mais um minutinho. Bora, vamos melhorar essas dores aí. Bora. Vamos começar como sempre, trabalho respiratório. Então, vamos pro chão agora, a gente iniciar nosso treino. Vamos começar com o trabalho de respiração. Então, deitado, como eu disse, o treino hoje vai ser com uma pessoa que está com bastante dor. Então, vai ser um treino mais tranquilo. Ó, encaixo a mão aqui nas costelas, puxo o ar pelo nariz, solto pela boca devagar. Ao mesmo tempo, eu vou empurrando o chão, tá? Com meus calcanhares e ponta do pé para cima. Encho o peito, solto devagar. Puxo, solto. Mais um. Vamos fazer de 6 a 8 respirações. Aqui a gente já começa o primeiro exercício. Tá? Então a gente vai deixar cair a perna para o lado e vai empurrar. Ó, e puxa de volta. Tá? Deixo cair, empurro de volta. Puxo, empurro de volta. Deixo cair bem tranquilo, sem botar força. Deixa cair para o lado e empurra. Mais um. E puxa. Toda vez que o ar sai, a respiração está... Toda vez que o ar está saindo, o movimento está sendo executado. Tá? Puxo o ar parado e solto quando eu estou empurrando a perna. 3, 4, 5, 6, 7, mais um, 8. Muito bem. Aqui a gente já fica na posição ainda, tá? Então, levanta ainda, deixa a ponta do pé para cima, levanta o quadril,
mão no chão, e aí eu vou fazer a isometria aqui, ó, parado. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca, 6 respirações. Quem tem dor ainda, quem a dor estiver muito forte, mantém aqui, ó, não tem problema, tá? Mais uma. E desço devagar. Jogo lá no alto. Jogo mais. E desço controlando. Coloco o pé no chão e desço controlando. Eu não desabo, tá? Eu sempre controlo o movimento. E aí agora a gente vai fazer em 4 apoios o perdigueiro estático, tá? Para dar uma aliviada na parte, principalmente na parte superior das costas. Então encaixo, estendo, seguro, fecho o punho, aperto o punho como se estivesse quebrando, segurando uma bola de tênis e aperto. E mantenho. Mais uma. E volto controlando. Estendo a outra, fecho o punho forte, aperto. Quando você aperta o punho aqui, ó, você fecha, você já contrai as suas costas. Você faz uma ativação das costas. E aí ajuda a melhorar a estabilidade. E aí volto controlando. Beleza? Essa primeira sequência, a sequência para a gente trabalhar mobilidade do nosso quadril e trabalhar também um pouquinho de estabilidade do tronco. Tá? Lembrando que esse é um treino para uma pessoa que está com dor. Então a gente usa uma progressão lógica aqui. A gente só progride quando o aluno começa a dar sinais de que está melhorando. Fora isso, a gente sempre vai deixando, vai sempre melhorando o padrão de movimento desse aluno até a dor ir cedendo, tá? Ó, galera, não deixa de seguir o perfil, tá? Se tiver alguma dúvida, mande que a gente responde, tá? Geralmente eu respondo todas, a gente responde todas as dúvidas. Ontem à noite eu estava respondendo dúvidas. Então não deixe de seguir e de compartilhar com as pessoas que precisam. Vamos lá de novo. Agora a gente já vai começar com a mobilidade de quadril, tá? Então, ó, vou fazer de frente. Ó, mão no chão, deixo cair, empurro. Deixo cair. Sem pressa, sem pressa. Empurro, soltando o ar. E puxo, puxando o ar. Mais uma. Pode fazer isso aqui na cama também. Alguns alunos que têm dor, e agora a ponte, que tem dor logo pela manhã, a gente pede para eles fazerem esse trabalho em cima da cama ainda, antes de sair. A gente tinha uma aluna que ela travava quando ela passeava com o cachorro dela pela manhã. E muitas vezes o marido dela ia buscá-la, porque ela travava e não conseguia sair do lugar. E aí nós usamos essa estratégia. Ela chegava de manhã, antes de sair da cama, ela fazia esses exercícios. E, consequentemente, as travadas foram diminuindo, até o ponto de cessarem. Então,
é muito bom você já começar fazendo o exercício. Que era uma estratégia que a gente usava porque a dor dela já era de manhã. Fecha o punho, mantém a respiração, seguro, de 6 a 8 respirações. Voltou. Por que a gente usa muito isometria no início? Porque a gente quer trabalhar a estabilidade. Porque como esse aluno está com dor, ele não tem muita estabilidade de tronco. Então, consequentemente, ele tem que fazer muitas adaptações durante o dia para poder ficar sem dor. Então, ele vai movimentando, vai travando o corpo e não consegue estabilizar. Então, a dor acaba progredindo. Então, a gente usa essa estratégia para a gente dar um trabalho de mobilidade, para poder ele soltar. A respiração não é por acaso, é para poder ele relaxar mesmo a musculatura. E aí, consequentemente, a gente vai inserindo isometria para poder ele trabalhar de forma, você pode trabalhar em isometria que não vai piorar a dor. E aí o aluno vai, mentalmente, ele vai, eu vou fazer o movimento porque é seguro, eu não vou me machucar. E aí, consequentemente, você vai controlando os movimentos que ele vai fazendo. Beleza? Agora a gente vai para a terceira fase desse bloco. Terceiro e último. Então, jogo para o lado, empurro. Jogo para o lado, empurro. Empurrei e o ar vai estar saindo. De 6 a 8 repetições. A última desse, empurro, controlo. Muito bem. Agora a ponte. Joga o quadril lá em cima, coloca a perna aqui, você pode colocar aqui, tá? Não tem problema. Se quiser dar uma potencializada, empurra o chão contra o solo para ativar mais o glúteo. E aqui segura de 6 a 8 respirações. Lembrando que quanto menos movimento você faz, mais estável está seu tronco, seu quadril. E aí, segura. Outro lado. Mais uma. E desço devagar. Agora, vamos para o perdigueiro. Encaixo. Varro. Fecho o punho. Empurro o chão. E seguro. Volto varrendo. Estendo o outro. E volto controlando. Muito bem. Finalizamos o primeiro bloco. Tá? Você vê que é um bloco bem tranquilo. Não precisava nem descansar. Mas como a gente está simulando que a pessoa está com dor, a gente dá um breve descanso. Tá? Lembrando que se você está com dor, você pode começar com uma série de cada exercício, tá? Fazendo uma série de 6 a 8
Você vê que as repetições também estão poucas. Por quê? Porque a demanda do corpo da pessoa naquele momento é o que ela consegue. Então, se a gente coloca um volume muito alto, a demanda vai ser, o corpo vai reclamar depois. Bora aí, galera, vamos pegar o colchonete. Bora pegar o colchonete, segue o perfil, tá? Manda informações para quem precisa. Dúvidas, mande inbox que a gente responde todo mundo. Vamos aí. Agora a gente vai para um bloco um pouquinho mais puxado, mas também vai ser tranquilo, onde nós vamos fazer 2 exercícios, que é a passada. Eu vou mostrar a passada que a gente vai fazer com a rotação, para a gente trabalhar essa mobilidade torácica. Quem tem dor, quem tiver com dor, não conseguir fazer o movimento, a gente adapta. Tá? Então é como se fosse um avanço com a rotação. Então eu vou fazer das duas formas, o mais tranquilo e um pouquinho mais avançado. Então, ó, vou fazer primeiro o mais tranquilo. Então a gente vai dar só um passo à frente, ó, dá um passo, gira para o lado da perna que está na frente, tá? Bem tranquilo. Porque quando a gente faz esse movimento e gira, a gente já trabalha o glúteo. E volta. Ou mais avançado, você dá um passo maior, desce um pouquinho mais, tá? O importante é você fazer dentro do seu limite. Por exemplo, a gente já tem alunos aqui que faz esse exercício com a carga. Já coloca o peso aqui e faz o movimento com peso. Ou aqui. Então já trabalha, pode ser com anilha também, com um halter. A gente já trabalha, tem alguns alunos que fazem com carga. Mas começaram com essa forma. Então, você dá um passo bem curtinho, ó, gira o quadril pro lado, o tronco pro lado da perna que está à frente, ó, e volta. Tá? E volta. Ou mais, desce um pouquinho mais e volta. E volta. E volta. Beleza? Essa passada com rotação. E o outro nós vamos fazer aquele ostra. A gente sempre faz, que é o exercício também para o glúteo. Só que a gente vai fazer hoje com a perna esticada. Então, ó, vou ficar aqui você pode botar um colchonete, alguma coisa, ou ficar igual eu faço. Para mim aqui, por exemplo, é tranquilo. Mão no chão, em conchinha, né? Em concha, estico a perna e faço um movimento curto. Eu não jogo lá no alto, eu não faço isso, ó, não há necessidade, que aqui você está pegando outra musculatura que é além do glúteo. Então, a gente não quer, a gente quer o glúteo só. Então, faz um movimento curto e a gente vai fazer uma leve girada para dentro, ó. E aí a gente vai potencializar mais esse trabalho. E a gente vai fazer 10 repetições. Controla, 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 mais um e foi. Tá? Você vai sentir bastante essa região aqui do glúteo. Quando se tem dor lombar, a gente tem um fenômeno que acontece, que é uma defesa do corpo que acontece, que os especialistas chamam de amnésia glútea. É quando há essa ligação neuromuscular, né, cérebro-músculo, ela não está tão eficiente. Então é como o músculo tivesse, a grosso modo falando, desligado, ou o sinal não está bom. Então dá aquela hackeada. E aí durante o dia, você fazendo movimentos, trabalhando, estudando, né? E aí seu glúteo começa a doer. E aí começa a descer para cá. Por quê? Porque ele não está estabilizando bem a pelve. E aí aumenta a dor. Então, esses exercícios são para deixar o glúteo, opa, hora de trabalhar. A amnésia glútea, agora, às vezes a gente pega um aluno com muita dor, e aí quando põe ele deitado, de barriga para baixo, um glúteo está assim, o outro está assim, ó. Esse aqui está normal, e esse para baixo aqui, ele vai perdendo essa capacidade.
E aí com treino a gente consegue o treinamento de força, consegue estabilizar melhor. Beleza? Respira para a gente fazer mais um. Passada e o ostra com a perna esticada. Bora aí, galera. Bora treinar, bora treinar. Não é só para ficar olhando, não. Respira. Vamos lá. Mais uma. Vou fazer de frente agora para você ver a posição do tronco. Então, dou o passo à frente, giro para o lado da perna que está à frente e volto. Giro para o outro e volto. 2, 3, o outro, 4, 5. Opa, vai perdendo equilíbrio. Vou olhar para o quadro. Mais uma. É normal essa perda de equilíbrio, tá? Eu fui olhar para o quadro ali para ver se eu estava fazendo a sequência certa. E aí você perdeu. Então você sempre tem que focar num ponto para não perder. Perder o posicionamento. Estabilizo. Pode pôr a mão aqui, igual eu fiz a primeira. Ou põe a mão aqui para você estabilizar melhor. Giro o quadril, ó. Tá vendo minha perna? Eu giro levemente para dentro, um pouquinho. O dedão, tá vendo a perna, ó? E faço um movimento. Faço uma leve rotação de quadril. Para a gente potencializar um pouquinho mais esse trabalho de glúteo. Queima. E volto. Vou ficar de frente aqui para vocês perceberem, ó. Meu pé reto, gira um pouquinho para dentro. E faço o movimento. E esse pega bem. Mais uma. Aí. Muito bem. Bora, galera. Não deixe de compartilhar, de curtir, de seguir o perfil para não perder as próximas lives. Lembrando que segundas, quartas e sextas nós temos lives às 6 horas da manhã. E às terças e quintas, esporadicamente, a gente faz uma live à tarde. Quando a gente a demanda aqui, a gente consegue ter encaixar os alunos, a gente consegue ministrar aula também às 17. Então, geralmente, eu mando mensagem, eu aviso aqui no perfil se a gente vai ter live na terça e quinta, tá? Bora aí, galera. Bora treinar. Vamos fazer mais uma, a terceira e última desse bloco. Passada, o avanço com rotação e o ostra. Então, deu o passo. Vamos fazer de 6 a 8, ó, mantendo o centro posturado. 2, 3, 4, 5, 'A última desse lado e a última do outro. Muito bem. Vamos para o ostra. Fazer de frente, para vocês entenderem essa jogada. Estico, giro para dentro e faço o movimento. Muito bem. O outro lado.
estico, giro para dentro. Aí, fiz até um a mais. Para não ficar manco. E aí, galera? Tá comigo? Bora! Bora pra gente fazer o último bloco. Se tiver alguma dúvida, manda que a gente responde. A gente sempre faz esse treino com os nossos alunos que vão chegando. Por exemplo, a aluna que eu vou atender às 7, ela está iniciando com a gente e ela tem muita dor nas costas, principalmente cervical e lombar, né? E mais cervical do que lombar. Então a gente aplica esses treinos com ela, assim, sem carga, sem nada, e gradativamente, ó, à medida que o tempo vai passando, a gente vai colocando mais movimento e mais carga. E quando a gente fala carga, não está falando só de peso. A gente só muda a posição do corpo e isso já é uma imposição de carga. Então, nem sempre a carga que a gente está falando é carga de peso, é halter, é barra. Tá? Muitas vezes a gente está falando só de você trocar a posição do seu corpo no espaço, você já muda a posição. Você já muda a demanda. A demanda já fica mais alta para o corpo. Bom, agora a gente vai fazer o bom e velho agachamento, que a gente sempre faz, e a prancha lateral. Esses são os dois últimos que a gente vai fazer. O agachamento, sempre trabalhar membros inferiores, igual o avanço que a gente acabou de fazer. Lembrando que quanto mais força você tiver nas pernas, menor a sua probabilidade de você desenvolver demência na velhice. Tá? Tem estudos mostrando, então é importante que você treine perna, principalmente os homens que não gostam de treinar perna, né? Gostam de treinar só o braço, ficar com o braço grande. Beleza? Então vamos fazer o agachamento simples, normal, que a gente chama de agachamento de base, que é para você lá na frente fazer um agachamento com carga. Lembrando que a gente vai jogar o braço lá na frente para melhorar a sua alavanca. Então, quando você coloca o braço lá na frente, você consegue estabilizar melhor as costas. Lembrando que se você tiver dor, se você não tiver dor, você pode fazer normal com a mão aqui e aqui. Tá? Então, vamos fazer o agachamento, vamos fazer 10. Tá? E no último, no décimo, a gente vai segurar um pouquinho, 5 segundos lá embaixo para a gente potencializar. Beleza? Então, joguei na frente, 1, 2, 3, 4, controla a descida, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu seguro, 5, 4, 3, 2, 1 e subo. Muito bem. Prancha lateral. Bom, para quem está começando, pode começar aqui. Tá? Para quem está iniciante, pode começar aqui. Quem for com um intermediário aqui não está com muita dor, faz aqui. E quem está tranquilo, só para prevenção, faz o mais avançado. Mantendo a centralidade, tenta controlar o quadril. E aí, ó, quando a gente termina, a gente joga o quadril para trás, ó. E não para desce de uma vez. Porque quem tem dor nas costas, tá? Quando faz essa inclinação de coluna, ou para cima ou para baixo, pode sentir dor. Então, ó, imagine, ó, parece que eu estou no agachamento. Ó. Tá vendo? Parece que eu estou no agachamento. Então eu vou empurrar para frente, ó. Ó, empurro meu quadril à frente, ó. Eu estou aqui, eu empurro à frente. E aqui estabilizo e fico na posição. Mais uma. E aí, desço controlando. Muito bem.
Pode dar uma respirada. E a gente finalizou o primeiro bloco. A gente hoje colocou dois blocos, um bloco com 3 exercícios e 2 blocos com 2 exercícios. Por que isso? Porque a gente quer... A gente está simulando que estamos com dor hoje. Tá? Que a pessoa chegou para a gente estar com dor. Então a gente montou com menos exercícios, para a demanda, né, para a resposta que o corpo vai dar amanhã, ou depois, ou à tarde, não seja exacerbada e ela venha sentir dor. Semana passada a gente entrou uma aluna, ela tem uma síndrome rara, que é a síndrome da hipermobilidade. A gente trabalha com esse público aqui também no nosso centro de treinamento. E a gente fez um exercício básico com ela, sem carga, sem nada. Só que quando ela chegou à noite, ela mandou uma mensagem dizendo que estava com o glúteo muito. Pois é, Bruno. O que acontece? Essa metodologia, essa prancha que a gente está fazendo aqui, ela foi passada por um dos maiores especialistas de coluna no mundo, chamado Dr. Stuart McGill. Tá? Ele é um canadense que ele trabalha há mais de 40 anos com reabilitação de coluna. Então, inclusive o pé sobre o outro, você pode colocar, não tem problema. Mas eu vou te falar que isso aí foi um erro. Até o Stuart conta isso, que quando ele foi gravar o primeiro filme, vídeo que ele fez, né? E tirar as fotos para fazer o primeiro livro, isso lá na década de 70 e pouco, na hora de tirar, o instrutor colocou o pé um em cima do outro. Só que quando a gente está pensando em dor na coluna, quando você coloca um pé em cima do outro, você pode aumentar a compressão. Não está errado botar o pé em cima. Só que como a gente está simulando que a pessoa está com dor, se você coloca aqui à frente, você diminui a sobrecarga em cima da lombar, tá? Mas não está errado você fazer. Aqui a gente faz dos dois jeitos, tá? Tanto com o pé em cima, como aqui, ou como movimento, tá bom? Sim, fica mais fácil. Nossos alunos, realmente, eles preferem o pé à frente, tá bom? Mas não está errado que o seu instrutor passou, não. Então, como eu estava falando, quando ela mandou mensagem, falou assim, eu estou com o glúteo insuportavelmente doendo. E a gente não fez nada. E o glúteo dela ficou roxo, só para você ter uma ideia. Então, e foi um treino tranquilo. Então, o nosso corpo, a gente não sabe como que ele vai responder à demanda, por isso que são 2 exercícios. Vamos lá primeiro, eu já estou agachando. Vamos lá para o agachamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos segurar. 5, 4, 3, 2, 1. E subiu. Eu lembro que a gente foi fazer o curso com ele, ele esteve aqui no Brasil, eu acho que foi 2019, e aí a gente fazendo a prancha, e ele falou, olha, quando você faz a prancha, e eu realmente, na época eu tinha dor ainda, então toda vez que eu fazia, que eu jogava para cima, eu sentia uma fisgada, não era uma dor insuportável. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer, empurrando a frente, jogando o quadril para trás, e jogando a frente, essa fisgada que eu tinha na época sumiu. Então, aí você pode, igual a gente estava conversando com a Bruno, você pode botar aqui, não tem problema. Só que quando a gente está pensando em sobrecarga na coluna, a gente coloca aqui, que você divide a intensidade. Então fica nos 2 pés, tá? Mas não está errado botar o pé aqui não, beleza? Só para tirar dúvida. E aí jogo o bumbum para trás, tá vendo? Eu vou para trás e não para baixo. Eu vou para trás primeiro e depois vou para baixo. Vamos para o outro lado. Mesma coisa. Estabilizo. Joguei o quadril à frente. E seguro.
e jogo para trás. Beleza? Respira. E vamos lá. Vamos para a gente relaxar para fazer o último bloco. E aí, estão comigo? Tirei sua dúvida, Bru? Bru. Tá? Não está errado o que o seu instrutor está fazendo. É normal também, a gente faz assim também. Se você acompanhar, você vai ver que a gente faz prancha de tudo que a gente imaginar. Levantando a perna, abrindo, com carga, sabe? A gente faz com tudo. Quanto mais o aluno vai avançando, mais a gente vai colocando movimento. E aí, gradativamente, a pessoa vai aceitando, a gente vai colocando, tá? Mas existe N maneiras de você fazer o exercício. Obrigado, Bru. Vamos aí. Segue lá que a gente sempre está com conteúdo interessante. Inclusive, estou estudando aqui para a gente fazer um conceito de, pensando em ossopatia, que a gente estuda ossopatia também. Então, a gente vai fazer uma live sobre, tirando algumas dúvidas, sobre hérnia de disco. Ontem mesmo uma moça entrou em contato comigo, falando, né, que ela tem dor e tal. E aí, hérnia, tem 16 anos. Ela falou, olha, não é assim. É porque você está com dor que quer dizer que seja uma hérnia. Pode ser um movimento que você está fazendo, ou a sobrecarga muito alta, ou você está fazendo algum movimento que está compensando a lombar. Tá? Era o que eu fazia no jiu-jitsu. Eu tinha muita dor nas costas porque eu fazia, compensava demais. Tá? Vamos lá para o último exercício, último bloco, melhor dizendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente vai segurar. 5, 4, 3, 2, 1. Desceu. Inclusive, se você já treina, esse treino que a gente está fazendo aqui pode ser um aquecimento. Ao invés de você ir para a esteira ou para a bicicleta e ficar pedalando lá, você faz esse treino. 3 séries de cada, 2 séries. É o que a gente faz aqui. A gente escolhe para o aluno, por exemplo, 3, primeiro bloco, a gente faz um trabalho disso. Depende muito da especificidade, né? A gente trabalha assim, a gente analisa o aluno ou o paciente, né? A gente analisa, a gente faz uma avaliação e após essa avaliação que a gente define o caminho que a gente vai fazer. Então a gente treina aqui individual, em grupo, e a gente faz isso. A gente sempre faz uma demanda dessa forma. E aí, a partir do momento que o aluno começa, a gente entende o que é que passa por ele, o que é que está acontecendo com o corpo dele, e aí a gente aplica a demanda. No início, a gente não pensa muito em exercício em si, né? A gente chama de tarefa. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes o cara sente dor, por exemplo, quando sobe escada, ou sente dor quando senta, ou sente dor quando levanta, ou quando agacha. Então, cada ponto desse é uma especificidade diferente. É uma especificidade diferente. Então, toda vez que você vai para uma academia, o treino ele tem que ser desse jeito. Ele tem que ser assim. Espera aí, o que é que você tem? Qual a sua dor? E aí a demanda. Porque se você aplica errado, como já aconteceu, tanto eu como professor, como aluno, eu treinava jiu-jitsu, e a minha dor era assim, sem precedentes, eu não conseguia amarrar meu tênis, isso eu com 20 anos. Hoje eu com 20 anos a mais,
eu tenho maior qualidade de vida, porque eu não sinto dor nas costas. Só quando eu treino exacerbado, quando eu exagero. Tá? Então, assim, a demanda que a gente tem que dar ao corpo não é demanda igual para a gente. Hoje a gente vê muito na internet, né? Pessoas pegando mais carga, muita carga o tempo todo. Não, na verdade, seu corpo tem dia que seu corpo não precisa pegar carga, ele precisa de movimento. Quanto mais movimento você der para o corpo, melhor. Claro que você tem que treinar pesado também, mas não sempre pesado. Tá? Fica a dica. Agora a gente vai fazer o trabalho do gato, tá? É um trabalho para a gente mobilizar a nossa coluna. Então, puxo o ar pelo nariz, jogo lá em cima e desfaço, inclinando. Aqui você está mobilizando toda a coluna. Solta o ar lá embaixo. Você mobiliza desde a cervical até o cóccix. E volto devagar. Solto o ar. E volto controlando. E volto controlando. E volto. A última. Desfaço. Eu vou lá embaixo agora, sento nos meus calcanhares e estendo. E aqui eu faço mais 6. Posso botar a testa no chão. Se você sente dor no ombro, pode botar aqui, ó. Não tem problema. E volta devagar. Lembrando sempre, né? Eu sempre falo, quem tem vaso vagal, quem tem problema de vestibular, que qualquer troca de mudança de direção fica tonto, vai levantando aos poucos para não perder ficar desmaiar, sentir tontura. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Tá? Lembrando que a gente, toda segunda, quartas e sextas, nós estamos aqui nesse horário, às 6 horas. Às 6h05 a gente começa, a gente entra às 6, mas espera até às 6h05 para a galera começar a entrar. E por volta de 8, 9 horas a gente já joga quando o TikTok libera, a gente já joga no perfil, tanto no perfil daqui como no perfil no YouTube, para vocês fazerem depois, beleza? Só não deixe de fazer. Se você quiser um acompanhamento mais acentuado, mais direcionado, a gente tem uma metodologia chamada Coluna Ativa, um grupo que são no máximo de 30 pessoas, onde a gente avalia a pessoa de forma coerente, avalia, mesmo que você esteja longe, a gente faz uma avaliação, a gente faz uma anamnese e monta um programa específico para você, tá? Então, se quiser, é só mandar uma mensagem que a gente dá todas as informações. Inclusive, a gente está abrindo um grupo hoje, bom? Então, bom dia, boa semana a todos e quarta-feira, às 6 novamente. Um abraço.